Fala pessoal, aqui é o Vitor Parnis do canal Go DevOps e hoje nós estamos começando uma série de videoaulas sobre o Azure, ok? Então galera, se vocês gostarem do vídeo aí, eu peço que no final do vídeo vocês deem um joinha, se inscrevam no canal, ao qual nós estamos aí postando semanalmente aí vídeos sobre as principais tecnologias do mundo do TI, tudo bem? Essa primeira aula, né, que eu quero passar para vocês é uma sequência de várias videoaulas que eu vou estar postando aqui sobre o Azure, tudo bem? É um curso preparatório para que você possa passar aí na prova 70573 do Azure, onde nós vamos abordar Web Apps, Virtual Networks, vamos abordar aí deploy de máquinas virtuais, monitoramento, tá? Muito importante. E, enfim, várias aplicações dentro do portal e também via PowerShell. PowerShell hoje, galera, para o Azure é muito importante. Tanto é que a prova da certificação, praticamente no 80% da prova é comandos via PowerShell, porque é o qual você consegue automatizar algumas tarefas. Há coisas, galera, que você só consegue fazer pelo PowerShell e também tem certas tarefas que você consegue somente fazer pelo portal, tá? Então, o PowerShell ainda tem alguma deficiência em relação ao portal, tá? Mas a automatização, a facilidade que você tem com trabalhar com PowerShell, se você sobrepõe aí todas as dificuldades que você tem em relação ao outro portal, tudo bem? Então, galera, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo do PowerShell, tá? Esse aplicativo aqui, ele faz depuração, eu consigo estar criando scripts aqui, bem bacana. Eu vou ensinar vocês o princípio básico, que é como criar uma variável, tá? Então, uma variável, basta você colocar aqui o cifrão na frente, digitar um nome para essa variável. Por exemplo, vou digitar o nome de um país aqui, vou chamar Brasil, o nome da minha variável, e essa variável vai receber o valor 20, tá? Para eu poder printar isso na tela, eu digito um echo, né? Eu escrevo aqui o valor da variável Brasil é, dois pontos, vou aqui fechar aspas e vou colocar simplesmente a minha variável, Brasil. Então, galera, nesse momento, se eu executar, ele já vai me retornar aqui o valor da variável é 20, tudo bem, que foi o que eu citei aqui. Aí aqui você consegue estar colocando também algumas operações matemáticas, se você desejar, tá? Isso aí é tranquilo, tá? O nosso curso não está abordando esse tipo de coisa aqui, tudo bem? Mas eu vou passar para vocês mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Então nós temos aqui uma operação matemática em cadeia, o qual tudo que fica dentro do parênteses é executado primeiro e depois executado fora do parênteses. Eu consigo fazer isso também, tá? Consigo também, por exemplo, criar uma outra variável chamada México, né? E essa variável vai valer 50. E eu consigo também criar uma variável chamada resultado, ok? E essa variável resultado vai valer a soma das outras duas variáveis, Brasil mais México, tá, galera? Então, tranquilo. Vamos colocar aqui no final o valor de resultado e você vê que ele vai somar essas duas variáveis, beleza? Uma coisa importante, tá? Você vê que eu não declarei tipo da variável, né? A variável lá não tem um tipo definido, porém ela usa tipagem dinâmica, ou seja, dependendo do valor que eu atribuo para a variável, ele se torna do tipo correto, o tipo que aceita o valor que eu estou digitando aqui. Por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse em Brasil, né, o valor que o Brasil agora vai valer o valor oi, tá, que é uma string, e mandasse printar isso na tela, ele printaria normalmente, tá? Ou seja, neste momento do código, o Brasil recebeu um valor do tipo inteiro, então a variável se tornou uma do tipo inteiro. Nesse momento, minha variável, que é do tipo inteiro, recebeu um valor string, então minha variável virou do tipo string, se tornou, né, uma variável do tipo string. Como você consegue bloquear esse tipo de ação, né? Você realmente não quer que a sua variável de um tipo se transforme em outro. Você simplesmente vem aqui, galera, e coloca, declara, né? Você tem que declarar que essa variável é do tipo inteiro, tá? Declarando que a variável é do tipo inteiro, quando eu for atribuir uma string nela, eu
tenho o seguinte resultado aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou executar e eu tenho aqui que oi é um tipo de valor que não é aceitado por um sistema do tipo int 32. Você viu que isso aqui é bem interessante quando você quer controlar as variáveis do seu código, tá, galera? Então não se esqueçam disso. Agora, se eu quisesse realmente forçar que também o Brasil se tornasse, recebesse o valor oi, aí eu teria que declarar aqui que ela é do tipo string, né? Aí no caso, essa variável Brasil se tornaria neste momento uma string realmente, né, de verdade, e conseguiria receber esse valor aqui, ao qual vocês veem que já é executado. Então, é importante saber como declarar uma variável, como declarar o tipo da variável, tá? E como printar na tela. Beleza, galera? Então tá tranquilo. Eu vou aqui apagar. Tem um comando em relação a variáveis ainda que é importante vocês saberem. Por exemplo, eu vou criar uma variável chamada peru, tudo bem? Peru vai receber uma saída de um comando. Então, eu vou colocar get.process. Get-process, né? Esse comando, eu vou executar aqui embaixo para vocês verem. Ele me traz todos os processos que estão rodando no Windows, tá? E vocês percebam que esse processo ele tem várias colunas, né? Process name, ID, CPU, né? Uma coisa interessante é que quando eu pego esse comando e jogo para dentro dessa variável, esse comando getProcess, ele é composto por vários outros comandos, ou várias outras funções, ao qual vem e me retorna todos esses valores. Ou seja, esse getProcess, ele é basicamente um objeto, né? E quando eu atribuo a saída deste objeto dentro da variável peru, esta variável também herda todas as propriedades do objeto. Ou seja, se eu colocar aqui peru e colocar um ponto, eu consigo ter aí acesso aí a todas as suas propriedades, né? Então, por exemplo, eu quero, ao invés de printar tudo isso aqui na tela, eu quero printar somente a coluna do proxies name. Então eu venho aqui, vou procurar proxies name e vou mandar executar. Então neste caso, eu tenho que a variável só traz para mim o que eu pedi, tudo bem? Aí você tem várias funções dentro, né? Normalmente essa variável se transformou num objeto. Tenho isso em mente, isso aí é muito utilizado, tudo bem? Você atribuir valores dentro dessa variável e você conseguir interagir com outras funções, tá? Feito isso, né? Aí você também tem, por exemplo, você pode dar um count, né, nele para saber quantas linhas possui dentro dessa saída, tem 57 e assim vai, tá bom, galera? Tenham isso em mente. Agora, um comando que eu vou ensinar vocês também aqui, que é bem básico, que é o primeiro comando, né, dos que a gente vai ver aqui, é o if, tá? O if é bem tranquilo, você que deve conhecer um mínimo de programação deve saber o que ele faz, né? É uma condição. Então, por exemplo, vou declarar aqui uma variável, né, chamado, deixa eu ver, vou chamar Itália, tudo bem? Essa variável Itália vai valer 20. Então, qual que é a estrutura do comando if no PowerShell? É if sempre, entre parênteses, uma condição e entre chaves uma ação. Então, na condição vai ser referente à minha variável que eu acabei de criar. Então, por exemplo, vai ser a condição Itália for menor do que 50, ok? Eu vou printar na tela menor, ok? Aí eu vou colocar um else aqui, galera, porque se não for menor, ele simplesmente vai executar esse outro bloco. Então, eu vou colocar aqui echo é maior, ok? Feito isso, vou estar aqui executando o código. Então, 20 é menor do que 50, né? Então, ele vai executar o primeiro bloco, ok? Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 60, ele já não é menor do que 50, ele é maior. Então, não entra nessa condição, ok?
nesse bloco, vai executar o segundo bloco, é maior. Então o if, galera, é somente isso, tá? Aí, no caso, o if, o while, você consegue estar aí interagindo, colocando um dentro do outro e fazendo um comando mais complexo, tudo bem? Vamos lá. Eu vou estar abrindo um script aqui, porque para digitar vai ser meio... vai atrasar um pouco o nosso vídeo. Então eu vou abrir aqui, eu criei aqui alguns PowerShells aqui, ao qual eu vou mostrar para vocês a estrutura. Então, por exemplo, vamos fazer a estrutura do for, então, que é o nosso próximo comando. Então, galera, os comandos do PowerShell, eles sempre seguem o mesmo padrão. No caso do for, né, que vocês estão vendo aqui, o padrão dele é o mesmo do if, né? É for, uma condição e uma ação, beleza? O while também, né? Vou colocar aqui, o while, né? Uma condição e uma ação. Então, por assim vai. Tem o for each, né? Uma condição e uma ação, tá bom? Então, galera, vocês veem que é bem tranquilo, né? No caso do for, nós temos que declarar aqui a primeira variável, né? Aqui nós declaramos a condição e aqui qual vai ser o comando executado a cada ciclo, né, do for, desse laço, tudo bem? E no caso, nós vamos aqui estar printando aqui na tela, né, o valor de i, só que fazendo uma comparação, né, com a atividade. Então, vamos colocar contando até 10, né, e o status vamos colocar aqui a quantidade, né, total da variável, né, e a variável em si, né, para fazer a contagem. Então, vamos executar aqui, galera. Você vê que aqui nós estamos contando, né? Você está vendo que aparece essa atividade aqui, que é uma função do PowerShell, ao qual você aparece contando dentro de uma barra, tá? Então, você perceba que aqui nós temos a variável, né, em si, a variável, ele é igual a o resultado. Então, esse i, a cada ciclo, ele aumenta 1, porque eu coloquei aqui i mais mais. Então, o i mais mais, ele vai adicionando sempre mais 1 a cada ciclo do nosso for. Então, o que vocês precisam saber é isso. For, condição, declara a variável, declara a condição e a ação que é feita a cada ciclo, e aí o comando você inventa, tudo bem? Você pode colocar o comando que você quiser, o comando o qual vai ser útil para você, tudo bem? Feito isso, galera, vamos abrir o próximo, né? O próximo aqui eu vou colocar o while, né? Galera, é bem tranquilo também aqui, que nem eu falei que tinha falado para vocês, que o while aqui, você tem a condição que fica entre parênteses, né? E temos a ação que fica entre chaves. Então, eu declarei uma variável chamada b, que ele recebe o valor 2, tá? E eu coloquei isso aqui, true. True é uma variável do próprio Windows, ao qual declara que essa condição é verdadeira. Porque o while, ele sempre vai executar se tal condição for verdadeira, né? Então, se você colocando isso aqui true, ele vai entrar num loop infinito, né? E como que você pode fazer para poder quebrar esse loop infinito? Colocando um break dentro do seu código. Então, por exemplo, nesse exemplo, a variável b vale 0, tá? E a cada ciclo, né, a cada ciclo desse código, eu tenho que b vai somar mais 1. Então, eu vou falar, a variável b vale, né, o valor que ela vale naquele momento. E se b for igual a 20, eu vou sair deste loop infinito, tudo bem? Então vamos lá, vamos executar. Você vê aqui, galera, que ele contou até 20, legal, né? Agora, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, 200, né, e rodasse, vai rodar até 200, né? Se eu colocasse aqui 2000, né, temos aqui uma coisa mais demorada, né? Então é assim, galera, é assim que funciona, tá? A questão do while. Aí, por exemplo, aqui podemos incrementar e colocar assim, ó, vamos incrementar com if, né, para ficar mais legal. Então, colocamos aqui CB, né? CB
Vamos colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar a questão do resto, tá, galera? O resto é isso aqui, ó, b resto 2, né? Se b resto 2 for igual menos igual a zero, né? Se eu não me engano é isso aqui, galera. Eu posso até confirmar com vocês daqui a pouquinho, tudo bem? Eu vou colocar aqui que eco vale. Aí eu vou printar realmente a variável. Então, no caso aqui, eu quero printar somente as variáveis pares, né? Não ímpares. Então, vamos lá. Você vê que aqui eu só estou printando aqui na tela tudo que é par, tá? Porque no caso, tudo que essa variável dividido por 2, ela não pode dar resto. Se ela é igual a zero, então ela não deu resto. E aqui só vai aparecer números pares para mim, tudo bem? Isso é uma forma de você implementar um if dentro de um código, né? Dentro de um while, por exemplo. Né? E aí você pode brincar, colocar if através de if, né? E assim vai, tudo bem? Beleza. No próximo código que nós vamos executar aqui, né? Eu vou vir aqui, vou dar um abrir e já vimos for, né? Já vimos o while. Vamos ver o for each. For each é interessante. O que o for each faz? Perceba que no primeiro comando lá, eu estou dando get shield item aqui, né? E eu estou atribuindo isso aqui na minha variável lista, tá? Então minha variável lista, nesse momento, ela virou um objeto, como eu havia falado para vocês. Contagem, eu criei uma variável de contagem com uma variável de controle, 0, tá? O for each, o que ele faz, galera? O for each, ele vai ler cada linha daquela saída, ou seja, a saída que este comando me gerou, o for each vai ler linha após linha, ou seja, se eu vier aqui e colocar um get shield item, eu tenho aqui várias linhas, não tenho? Eu tenho essa linha aqui, ok, tenho essa linha aqui, tenho essa outra linha. O for each, o que ele faz? Diferente do for, o for ele executa em blocos, né? Então ele vai executar esse comando inteiro e depois vai executar novamente. Neste caso, o for each ele vai ler essa linha e vai executar um comando. Vai ler essa linha e vai executar outro comando. Vai ler essa linha e vai executar outro comando. Então ele executa comandos após linhas e não após comandos, né? Na verdade, após todas as saídas aqui, como for faz. Então, no caso, você deveria, então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu criei um for each e este arquivo, né, vai ler cada linha, né, este informa que a variável arquivo, né, vai ler cada linha da minha variável lista, tudo bem? Viu que eu não preciso declarar a variável aqui antes, eu já declaro dentro da própria condição aqui, do próprio for each. E neste caso, o que acontece aqui, galera, é o seguinte. Então ele vai entrar no for each e a cada linha que é contada, né, essa variável contagem vai ser adicionado mais 1. Então, a cada linha lida, a variável contagem aumenta 1. E após ela aumentar 1 aqui no valor dela, eu vou colocar que foi acessada a linha, o número da contagem, né, que no caso vai ser o valor aqui, e o seu valor. E, como eu tinha falado para vocês, já que a variável arquivo se tornou objeto, eu consigo pegar as propriedades desse objeto e eu quero simplesmente mostrar qual que é o nome qual que é o nome, né, do comando child item. Então, no caso, galera, vamos executar aqui, eu tenho essa saída aqui, ó, acessou a linha 25, o seu valor é PowerShell.ice. Acessou a linha 26, o seu valor é PowerShell ice.config. Então ele vai lendo linha por linha, vai dizer qual foi a linha que eu acessei e qual é o valor dessa linha. Então você consegue fazer várias brincadeiras legais aí. Então, mais uma coisa, galera, é o seguinte, eu criei um outro também aqui, que eu vou abrir, que, deixa eu ver, no caso, é o agendador de tarefas, tá? O agendador de tarefas é bem tranquilo, você pode agendar uma tarefa, né, no seu Windows, igual você faz lá no
no Linux, né, no cron tab lá, ao qual você vai executar. Então, por exemplo, eu crio aqui uma variável, né, chamada job5, ou pode ser job10, job 1.000.000, não importa. Eu vou criar aqui um novo job trigger, né, que na verdade esse job trigger vai ser um disparo, né, vai ser um gatilho. Então, isso aqui é uma linha, tá? Isso aqui é um comando isolado. Então, eu criei um gatilho para todo dia, né, às 4 da post-meridian, né, que é às 4 da tarde. E aqui eu tenho um outro comando que eu vou registrar, né, um job, né, eu estou registrando um job agendado, né, que é register schedule job. Eu vou dar um nome para esse job, né, que vai ser Vitor, por exemplo, e eu vou executar um script. E esse script aqui, galera, vai ser o comando que vai ser executado, tudo bem? Agora, eu estou simplesmente registrando, né, eu estou registrando um job, né, só que eu preciso informar quando que esse job vai ser executado. E aí, eu adiciono simplesmente a variável, que é a trigger, né, onde eu criei uma trigger. Então, este comando vai ser executado sempre às, né, 4 da tarde, todos os dias, né, daily. Então, se nós executarmos esse código, opa, deu aqui um errinho, deu o argumento, não é possível validar o argumento 0 é nulo, né? Só um momentinho. Trigger. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Job 10, isso, vamos executar. Tá, galera, ele tá falando que o job Vitor já existe, tá? Então tem que colocar um novo, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um job Vitor Hugo, né? Por exemplo, eu vou executar. Ele tá dando um outro trabalho aqui. Erro negado a registrar, tente executar um Windows PowerShell com direitos visuais elevados. Isso aqui foi muito importante ter acontecido, porque certos comandos aqui, galera, você só consegue executar se o seu PowerShell ISE estiver executando em modo administrador, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sair, né? Vou digitar aqui PowerShell. Vou executar como administrador, beleza, e agora logicamente é só executar o comando, né? Vou colar aqui e vou executar o comando. Viu, galera, aqui eu já criei aqui, né, um job trigger, né, que vai executar este comando aqui dentro dentro da minha agenda, né, que foi no horário que foi agendado. Beleza, galera? Então é isso. Tem mais um comando aqui que eu vou explicar para vocês, que já vimos logicamente agendador de tarefas. Nós temos aqui jobs e workflow. Jobs e workflow, eles são assim bem parecidos, tá? Eu vou explicar um pouco da diferença. Workflow, você consegue executar coisas paralelas. Por exemplo, neste workflow eu dei aqui um nome de editores, né? E paralelamente vou executar dois comandos. Esses dois comandos são o start process, né? Eu vou colocar aqui que eu quero executar o bloco de notas e embaixo o WordPad. E isso vai ser executado, né? Vai começar e terminar em 3 segundos, né? Na verdade, vai demorar 3 segundos para ele executar. Então eu vou colocar aqui, quando der 3 segundos, vai abrir para mim o Notepad e o WordPad. Você vê que teve um delayzinho, né? E abriu, galera. Você viu que interessante? Eu consegui executar dois programas ao mesmo tempo somente com uma chamada de código, tudo bem? Então, você vê que interessante, né? Aí tem a função de você estar adicionando informações dentro desses blocos. Aí mais pra frente vocês vão ver como isso vai acontecer, tudo bem? E logicamente aqui embaixo você coloca, né, porque isso aqui se transformou meio que uma função, e embaixo você repete o nome da workflow para ele ser executado, tá? Porque se isso não acontecer, se você não colocar o nome aqui embaixo e só digitar esse comando aqui, ele não executa, tá? Você vê que ele não executa. Galera, é o seguinte,
Por que eu falei que parece muito com o jobs? Porque isso aqui pode virar um job, tá? Isso aqui pode virar um job se nós colocarmos este comando com o parâmetro menos asJob, que no caso a gente executaria isso como um job. E nesse caso, se nós viermos aqui e acessarmos aqui o jobs não há necessidade de colocar esse parâmetro. No caso, se eu colocar aqui start job e criar uma job, ele simplesmente já vai entrar no sistema como uma job. É bem tranquilo, tá? E no caso, o que esse comando faz? Ele vai dar um ping, tá? E esse ping vai chamar exemplo, o nome dessa job. Aí o que eu fiz aqui? Para cada job, né? Para cada em job, get job, ele vai listar todos os nossos jobs, né? Get job. E no caso, esse get job vai mostrar para mim tudo que está completado, né? Ou que está suspenso, ou que está correndo, né? E eu quero que ele liste aqui, né? Tudo que for o estado igual a completed, né? Que no caso eu coloquei aqui a saída do getJob dentro da variável A variável A virou um objeto. Este objeto eu quero pegar somente o estado dele. Se o estado dele for igual, né, like é igual, ou como, né, completed, né, que na verdade é uma string que eu coloquei aqui, que bate com a string state, né, ele vai executar o A pegando o nome mais o estado. Então, o que esse comando na verdade vai fazer? No final das contas, ele vai mostrar para mim, deu um erro aqui, deixa eu ver o que é. No final das contas, ele vai mostrar para mim o valor de nome mais estado. No caso aqui, isso é um erro bem comum, tá, galera? Porque assim, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá. Você viu que deu um erro aqui, né? É um erro de sintaxe, né? Ele deu, vamos ver, vamos entender o que pode ter acontecido aqui. Está dizendo aqui um fechamento está ausente no bloco de instruções, né? Então tem um fechamento aqui que falta um fechamento. No caso seria o fechamento aqui do próprio if, né? Então fechamos aqui e vamos executar. Beleza. Executamos, né? E ele colocou aqui, executou o ping, na verdade, né? O ping está running, você vê que o ping está running aqui, né? E ele executou aqui, mostrou pra gente todos os jobs que estão completos, né? Se eu colocar aqui novamente, né? Ele vai mostrar que o exemplo está completo. Por que na primeira execução ele não fez isso? Porque ele estava executando ainda e o comando saiu antes dele, né? Então sempre assim, vai ser sempre um comando atrás do outro para poder executar e você vê até quando ele completou. Então, por exemplo, tá vendo? O 3 demorou porque ele deu 4 pings, né? E esperou o comando ser completado. Então, o start job, você consegue startar aí jobs aí para qualquer função aí que você desejar, tudo bem? Então, galera, basicamente é isso, né? Então, nós vimos aqui hoje, neste primeiro vídeo do nosso canal, a questão vou colocar aqui em scripts, a questão do if, do else, do for each, jobs, while, workflow, agendador de tarefas, né? E questões de variáveis também. Então, galera, se você gostou desse vídeo aí, eu peço para você dar um joinha, já se inscreva-se no canal também para você não perder os próximos vídeos, inclusive clicar lá no sininho para você se alertar toda vez que pintar um vídeo novo aí no nosso canal. E estamos em conjunto também com o Rafael Vinícius Cardoso, ao qual ele é um especialista em Microsoft DevOps, ao qual também vai estar postando vários outros vídeos aí no nosso canal para você ficar inteirado. Beleza, galera? Então, muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima. Valeu!